Após duas derrotas na Série B, uma contra o América Mineiro e a segunda, mais preocupante, contra o Criciúma no Couto Pereira, o Curitiba volta a vencer, pasmem, fora dos seus domínios. Mas será que o que vimos ontem no jogo contra o Avaí é uma demonstração de superação dos problemas que o Verdão vem enfrentando? Eu me chamo Marco Aurélio, sou comentarista aqui do canal Sai Jogando. Gostaria de convidar a você que está assistindo esse vídeo a curtir, compartilhar, comentar caso você queira, e também para você conferir os nossos outros canais, né? A gente tem um canal que a gente faz os podcasts toda semana, toda terça-feira, e também tem o canal do Guilherme que é dedicado exclusivamente a vídeos sobre o Palmeiras, né? Mas aqui nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a atuação do Curitiba diante do Avaí e um pouco dessa colocação dele na Série B, que, né, após duas rodadas de derrotas, viu ali uma possibilidade de permanecer em quarto, até mesmo sair do G4, o que não aconteceu. É, né? E essa retomada da liderança, por enquanto, momentânea, porque, né, hoje à noite o Goiás enfrenta o Atlético Goianiense e ele pode retomar a liderança. Bom, vou começar então falando um pouco sobre, né, na verdade eu vou pedir uma desculpa a quem acompanha aqui o canal por não ter feito um vídeo falando sobre o jogo contra o Criciúma, né, que aconteceu na última quinta-feira. Foi uma quinta-feira muito movimentada, enfim, tivemos jogos da Libertadores, teve o jogo do Curitiba contra o Criciúma, no Couto Pereira, e a verdade é que após o desempenho do Curitiba no Couto Pereira é, extremamente patético naquela noite, eu fiquei meio chateado e não resolvi não fazer um vídeo, apesar de que, né, era o meu dever, enfim. Mas foi ridículo, assim, foi ridículo o papel ao qual o Curitiba se prestou naquela noite. A começar por essa questão do uniforme, assim, eu devo admitir que o uniforme, entre aspas, presidiário, né, de 2007, o famoso uniforme do acesso, tem um lugar muito especial no meu coração, porque, né, é uma das camisetas que eu mais gostava de usar, é, me fazia, me remete, assim, a um momento muito gostoso, assim, de quando o Curitiba, enfim, pareceu encontrar ali um time muito bom, mas a verdade é que eu acho que é uma jogada, uma jogada muito arriscada, porque não se pode colocar algo como certo antes da hora. Eu sei, talvez seja enfim, é marketing, né? Também não posso ficar falando tanto sobre o uniforme, porque eu gostei, eu acho que ficou muito bonito. Provavelmente eu vou comprar também. Mas a verdade é que, justamente no primeiro jogo do Couto Pereira, em que eles usaram o uniforme que remete à campanha de 2007, na qual o Curitiba foi campeão da Série B pela primeira vez, o Curitiba perdeu contra o Criciúma. Um jogo que valia a liderança para os dois. É, Então, foi algo ridículo, assim. Ridículo também porque, né, se a gente, para quem tem acompanhado o jogo, viu a atuação dos jogadores do Curitiba no segundo tempo, principalmente, parecia um time totalmente nervoso, desesperado, sem encontrar nenhuma solução dentro de campo. E, e um Criciúma muito seguro de si. O Criciúma é um grande time. Eu acho que tem tudo para subir para a Série A no ano que vem. E de fato tem tudo para continuar competindo pela liderança até o final do campeonato.
Enfim, mas passado um pouco essa questão do jogo contra o Criciúma, e agora falando sobre o jogo contra o Avaí. O jogo foi lá em Florianópolis, na ressacada, e contou com uma grande quantidade de torcedores do Curitiba, o que foi muito interessante. O próprio Mozart mencionou isso na coletiva após o jogo. Ele falou, né, sobre o engajamento da torcida que pegou o ônibus, né, de Curitiba até Florianópolis. Não é uma distância muito longa, mas também não é algo muito simples assim. Ainda mais passando uma segunda-feira, né? É, e que de fato cantou o jogo inteiro. Quem acompanhou o jogo notou que a torcida muitas vezes superava a torcida do Avaí, principalmente em momentos que o Avaí não encontrava grandes soluções ali, né? E ditou um ritmo como se fosse, né, um Couto Pereira. O time do Curitiba, é, de fato, continua apresentando alguns problemas, assim, sobretudo na parte ofensiva. O Rodrigo Rodrigues parecia ser a solução, porque ele, né, no primeiro jogo como titular contra a Ferroviária, ele entrou, né, fez gol e conseguiu mobilizar talvez o Curitiba mais ofensivamente. E no jogo contra o Goiás, em que ele se contunde, é, ele causou um salseiro lá na frente. Quase fez um gol no lance no início do jogo e muitas vezes se apresentava ali, fazia o pivô, enfim. Então ele é um jogador que demonstra uma capacidade ofensiva, como centroavante, muito superior aos outros centroavantes do Curitiba. Gustavo Coutinho, é, e Coutinho principalmente, né? Que é que é o titular desde então, né? Depois que ele se contundiu. E preocupa um pouco essa insistência do Mozart em relação a algumas peças do Curitiba, sobretudo o Gustavo Coutinho. Até alguns jogos atrás vinha sendo o Cleison também, né? O Cleison na ponta esquerda, que jogou nesse jogo também. Não jogou muito tempo, né? Já entrou no segundo tempo, e, mas também não apresentou grandes jogadas. É, e, enfim, e o Mozart tenta buscar algumas soluções, algumas mudanças, variar um pouco o time mesmo, mas parece que o time em si não consegue apresentar grandes variações, principalmente no setor ofensivo. Porque o que acontece? Você tem Sebastião Gomes, o Josué e o Lucas Ronier fazendo um jogo associativo, né, muitas vezes entre os três, somando um lateral ou outro, né? No caso, a gente teve o Zeca e o Bruno Melo, mas além de, falando nisso, assim, uma grande partida do Bruno Melo, tanto defensiva quanto ofensivamente, né? Que entrou no lugar do João Almeida, que é um lateral esquerdo muito interessante, mas que é um lateral muito mais ofensivo do que defensivo, né? Talvez por ele ser um, um lateral mais novo, enfim, ter mais ímpeto pelo ataque, ele acabe atuando sempre mais na parte ofensiva, assim, no ataque do Curitiba, e, e por vezes não recomponha tanto a defesa, apesar de que ele também defensivamente muito bom. Mas, né, voltando a falar sobre o jogo. Vou aproveitar, na verdade, e vou mostrar um pouco a escalação do Curitiba e os campos, né? Principalmente do Curitiba, para a gente ter uma ideia de como foi a partida. Então, aqui a gente, né, pegando os dados do SofaScore, que é o aplicativo
de estatísticas de jogo que a gente mais usa aqui no canal, a gente pode ter uma ideia um pouco de como foi o jogo de uma visão geral, né? Eu acho que o Avaí apresentou muito mais um desejo assim em manter a posse de bola e tentar chegar até o ataque com uma construção mais pautada nos toques de bola, enfim. E eu acho que isso é próprio da formação tática, né, do Avaí, que, né, jogou num 4-2-3-1, que é uma formação muito interessante, né? Como a gente menciona em alguns casos aqui no canal, pois é uma formação que permite você fazer uma mudança entre o 4-3-3 e o 4-4-2. E que deu certo contra a Chapecoense. Inclusive o Avaí, apesar de ter parecido um adversário tranquilo para o Curitiba, porque não apresentou grandes ações ofensivas que levassem perigo à meta do Curitiba. É, mas isso também é mérito do Curitiba. Enfim, mas contra os principais colocados do Brasileirão, o Avaí foi muito bem. Ele venceu a Chapecoense, ele venceu o Goiás, empatou com o Novo Horizontino e, se não me engano, venceu o Criciúma. Então ele vinha numa boa atuada em relação aos primeiros colocados da Série A. Claro que isso eram jogos fora de casa, em que provavelmente o Avaí jogava de uma forma muito mais reativa, sendo que aqui, né, e o Mozart mesmo fala isso, assim, na coletiva, o Avaí teve que apresentar muito mais, propor muito mais o jogo, e o Curitiba se colocou nesse lugar de reação, que é um lugar que o Curitiba normalmente está muito bem. Por isso que ele é um ótimo por isso que é um ótimo time fora de casa, e tem apresentado algumas dificuldades dentro de casa, né? Porque na hora de propor jogo, o Curitiba tem dificuldade. Só mas o problema de propor jogo do Curitiba, na minha opinião, assim, não está exatamente nas peças criativas. Porque se a gente for considerar o Josué e o Ronier, sobretudo, até mesmo o Sebastião Gomes, que é um volante que apresenta mais, chega quase a ser quase, quase, com muitos parênteses, assim, chega quase a ser um 8, né? Um 8 pela esquerda. É, apesar dessas peças, o Curitiba não tem um ataque que potencialize essa criação. A começar pela ponta esquerda, né, a gente teve Yuri Castilho nesse jogo, que normalmente não jogou muito bem, assim, não é um jogador que tem apresentado os grandes resultados na ponta, principalmente. Eu acredito que ele seria eu acho que ele seria muito mais bem aproveitado se ele jogasse como dupla de ataque com o Gustavo Coutinho e tentasse fazer mais uma associação entre esses dois jogadores. É, enfim, mas isso é uma discussão para, né, uma pauta para um outro debate. É, mas quando o Ronier, o Josué, principalmente, ou até mesmo o Sebastião Gomes, eles chegam numa parte mais à frente do campo, eles não têm para quem tocar, é muito difícil, ou eles têm que voltar a bola, enfim, ou eles são cercados pelos jogadores da defesa do adversário. Então isso gera um certo entrave no jogo do Curitiba, principalmente dentro de casa, né? Quando os times adversários se propõem mais a defender. Então falta um jogador que quebra essa linha, né? Que faça essa quebra de linha. Não dá para se esperar que o Josué, o Ronier, o próprio Sebastião Gomes façam todo o trabalho, né? O trabalho de fazer ali o meio-campo um pouco mais criativo e ainda quebrem a linha o tempo todo para chegar ao ataque. Enfim, parênteses feito, né? A gente vê aqui que a formação do Curitiba seria uma espécie de 4-1-4-1.
assim, né, eu tendo a concordar, mas com, né, esses dois pontos, o Ronier, os que seriam os alas, né? O Ronier e o Castilho muito mais como pontas do que como, como alas em si. Mas é um pouco difícil de dizer assim qual que é a formação tática especificamente do Curitiba, porque eu acho que, né, a parte defensiva é muito clara. São quatro jogadores na linha defensiva, né? Mas para frente você tem um volante, ao mesmo tempo você tem o Sebastião Gomes, que é outro volante. Contra o Criciúma chegou a ter o Vini Paulista também, então ele jogou com três volantes. O Josué como meio-campista, e no ataque você tinha Gustavo Coutinho e Lucas Ronier. Deu muito errado mesmo, né? O Ronier ficou girando de uma ponta para outra, o José não conseguia, talvez também porque ele, né, vem de uma contusão, então eu acho que ele ainda está se recuperando, né? Tem que ter minutos de jogo, e nesse jogo ele já apresentou um resultado melhor em campo, mas contra o Criciúma não foi o caso. Enfim. Mas, para além dessa questão do esquema tático, quero apresentar esse posicionamento médio do jogador, que aqui é muito interessante, né? Então, a gente tem o Curitiba, apesar dele estar no que seria um 4-1-4-1, o que a gente vê é muito mais um 4-1-5 do que um 4-1-4-1, sendo que o jogador mais avançado ofensivamente do Curitiba é o Lucas Ranier. Ou seja, é uma demonstração de como esse ataque do Curitiba, principalmente nessa posição do centroavante, não tem tido sucesso no, no time. É um time, assim, claro, né? O Mozart formou, escalou o time de uma forma que acho mais reativa, mais defensiva. É, e o jogador que talvez seja o mais rápido desse elenco seja o próprio Lucas Ronier. Por isso que ele fica na ponta, inclusive, né? É, mas ainda assim é estranho você ter um jogo que se propõe a ser mais reativo, mas que você tem um centroavante que até fica, né, no posicionamento médio, ele fica atrás do ponta. Porque não tem como o ponta achar uma solução para menos que ele, né, avance diretamente e faça o gol, mas não costuma ser o tipo de jogo do Ronier, que é um problema também. O Ronier tem muito essa mania de ficar fazendo corte sempre para dentro, assim, né? Então corta para dentro, depois corta para fora, depois corta para dentro de novo, em vez de tentar resolver a jogada rapidamente, né? Buscando um passe ou mesmo chutando pro gol. E vejam, né, o gol, o primeiro gol do jogo, que é o gol do Ronier, vem justamente de um chute direto, né? Então, numa bola esparrada pelo defensor do Avaí, o Ronier consegue pegar o rebote e chuta direto pro gol e consegue surpreender o goleiro. Enfim, mas é só, né, voltando aqui a questão do, do posicionamento dos jogadores. Então, a gente vê um descompensamento muito grande na parte ofensiva, sempre do Curitiba. É, enfim. Então, né, esse vídeo já está ficando muito longo. O que eu pretendia mostrar aqui é que foi um jogo muito importante, né, do lado do Curitiba. Essa vitória deu um alívio. é, então, o Curitiba volta a respirar bem. É claro, ninguém gosta de perder duas derrotas seguidas. Pareceu muito, até porque, como agora a gente está tendo jogos espaçados uma vez por semana, parece que a dor da derrota demora mais tempo, né? E dura, de fato, né? Porque até o próximo jogo
Então fica essa ansiedade, assim, esse pavor. É, Mas, assim, o Curitiba continua entre os primeiros colocados, agora está em primeiro, até o jogo contra o Goiás, novamente, né, falando. É, E tem tudo para subir, né? Segundo as estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais, eu não gosto muito dessa questão de estatística, mas tudo bem. É, 67 pontos, é mais ou menos ah, né, vamos botar 66 para ficar mais. 66 não, 60 e. 68. 68 pontos, né? É, que seriam 6 vitórias. O problema é que a gente está na 29ª rodada, então a gente vai para a 30ª rodada, a gente tem mais 9 rodadas, né, até o final. Então, 6 de 9 é bastante coisa. O Curitiba tem muito a melhorar, até porque ah, ele não tem sido tão eficiente, tão efetivo, né, nos jogos, principalmente dentro de casa, né? E agora tem um jogo, um confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto, um confronto que tem tudo para ser um confronto tranquilo, ganhar bem, assim, sem nenhuma preocupação, dentro de casa, com o apoio da torcida, novamente, né? É, e poder sonhar cada vez mais com acesso. Mas é isso, assim, eu não vou me estender mais, senão também esse vídeo vai ficar enorme. Muito obrigado por ter assistido e um grande abraço. Não esqueça de deixar o like e conferir os outros canais, os outros conteúdos aqui do canal. Um abraço.